pensando no Brasil momentos antes de falar de Aristóteles. Quantos, entre nossos intelectuais de maior prestígio, sabem de Aristóteles algo mais do que aquilo que se pode encontrar em condensações baratas e livros de divulgação? Quantos, sem havê-lo estudado, têm pelo menos a aptidão potencial para compreendê-lo mediante o exame direto e a meditação pessoal dos textos? Uma resposta verdadeira a estas perguntas dará a medida da nossa miséria intelectual. Todo mundo sabe ou pelo menos diz que a civilização do Ocidente, a cujo ciclo ainda pertencemos, e que urge tanto mais compreender quanto mais velozmente ela se aproxima do fim, nasceu da síntese de filosofia grega, direito romano e teologia judaico-cristã. Filosofia grega, aí, significa Platão e Aristóteles. Se repararmos que as outras duas fontes são produções coletivas, sedimentadas pela herança de muitas e muitas gerações, tomaremos consciência desta verdade espantosa. A contribuição desses dois filósofos à formação da humanidade ocidental ombreia-se com a de duas civilizações inteiras. O historiador Arthur Olovas pôde dizer, sem exagero, que o curso do pensamento ocidental em 20 séculos não passou de uma coleção de notas de rodapé a Platão e Aristóteles. Nunca houve neste mundo uma só filosofia, uma só corrente de ideias, uma só revolução do pensamento que não se tivesse originado, explícita ou implicitamente, numa tomada inicial de posição em face das questões propostas pelos dois filósofos gregos. O cristianismo encontra sua primeira expressão filosófica ao colocar-se, com Agostinho, na linha da herança platônica. Com Alberto e Tomás, renova-se sob o influxo de Aristóteles. O renascimento científico, com Copérnico, Galileu e Kepler, inspira-se em Platão, na busca do modelo matemático superior à ordem sensível, enquanto nas letras o classicismo encontra seu molde na poética de Aristóteles. Com o advento do estoicismo e do evolucionismo, no século XIX, novo apelo a Aristóteles, logo sucedido pelo platonismo implícito da física matemática do século XX, que emerge quase ao mesmo tempo que a nova biologia, bisneta da ciência fundada por Aristóteles. Platonismo e aristotelismo estão por toda parte, imbricados nas nossas crenças mais pessoais, nos usos da nossa linguagem, nas nossas reações aprendidas de uma longa sedimentação cultural mas que a repetição coletiva tornou inconscientes e aparentemente espontâneas. Eles constituem o vocabulário básico da vida intelectual no Ocidente. Daí que nenhum escritor, pensador, poeta ou homem de ciência seja digno de atenção pública sem que antes tome consciência desse legado e se posicione em face dele com pleno senso de responsabilidade intelectual pessoal. Mas aí é que está o obstáculo, que a preguiça mental dos nossos intelectuais de fachada lhes torna intransponível. O termo pessoal, no caso, significa aquilo que o filósofo americano Josiah Royce resumiu com perfeição no seguinte trecho: as religiões mais sábias sempre nos disseram que não podemos ser salvos pelos méritos da piedade de nossos vizinhos, mas que temos de trabalhar pela nossa salvação com temor e tremor. Bem, do mesmo modo o estudante tem de aprender que não pode compreender a verdade filosófica última meramente lendo os relatórios dos pensamentos alheios, mas que tem de pensar por si mesmo, não, de fato, sem a devida instrução, mas sem depender inteiramente de manuais. Não se trata de originalidade de opinião, mas sim de intimidade pessoal com as questões da filosofia. Sim, as grandes questões da filosofia, das quais dependem diretamente as soluções que daremos às questões da religião, da ética pessoal e pública, da política, da cultura, das artes e do rumo das investigações científicas, não podem ser compreendidas pela rama, por leitura superficial ou de segunda mão. Requerem um confronto pessoal, um exame direto, um comprometimento fundo e sério da nossa inteligência e do nosso ser moral. Não há um só filósofo no mundo que não concorde com isto. Quando perguntamos quantos dentre os intelectuais brasileiros mais badalados atenderam a essa exigência ou têm a condição psicológica e moral de atendê-la, a resposta é aterrorizante. O Brasil está muito mais mal administrado na esfera da inteligência do que na das finanças. A órbita de interesses da maioria dos nossos intelectuais públicos, assim denomino os que falam ou escrevem costumariamente para o público em geral, fora dos grêmios especializados, continua restrita ao binômio arte e política. Um homem culto, entre nós, é aquele que leu poetas estrangeiros, sabe detalhes da vida sexual de T.S. Eliot e Gertrude Stein, vê bons filmes e tem uma opinião política um tanto elaborada, geralmente igual à de seus pares. É importante também consumir bons vinhos e frequentar os bons restaurantes europeus. Ele não se interessa pelas ciências, em filosofia só lê os autores de mais fácil digestão literária, preferindo naturalmente Nietzsche ou Sartre e mantendo uma prudente distância de Kant ou Aristóteles, e tem convicções firmes sobre religião sem jamais ter lido um só livro de teologia, excetuados talvez os de Frei Beto e Leonardo Boff. O escritor de profissão, o jornalista de ideias, que se consideraria o mais desprezível dos mortais se perdesse a última novidade das vitrines literárias de Paris ou Nova York, se sente perfeitamente em paz no seio da sua ignorância filosófica, científica e religiosa, que às vezes lhe parece até um mérito, uma exigência disciplinar da divisão do trabalho intelectual. É verdade, o Brasil é o único país do mundo onde a filosofia é uma especialização,
dispensável para os intelectuais de todos os outros ramos, e onde, numa espécie de perversão complementar, um diploma de bacharel em filosofia dá direito ao título de filósofo. Isto produz nos ambientes letrados um estranho cacuete burocrático. Quando sou apresentado como filósofo, logo o interlocutor me pergunta em que departamento estou, quem é meu chefe, se sou efetivo ou contratado, e outras coisas por este gênero, que subentendem ser a condição de filósofo um tipo de cargo público. Um ar de profunda consternação esboçado no rosto do interrogante quando respondo que não estou em parte alguma, não tenho chefe nem subordinados como aliás não esteve o bom Sócrates, nada entendo de planos de carreira, quanto a títulos, só estive no protesto, graças a Deus resgatados a tempo. Explico então, mais que depressa, que não sou filósofo não, apenas um escritor de livros que, por mera coincidência, tratam de filosofia, professor em cursos privados que, dada a minha carência de outros conhecimentos, tratam também de filosofia, e proprietário de um cérebro que, por absoluta falta de outros interesses, se ocupa de filosofia obsessivamente e em tempo integral. Ao ver-me reconhecer que todas essas coisas não bastam para me fazer um filósofo, condição funcional reservada àqueles que, sem nunca terem escrito livros de filosofia, proferido cursos de filosofia ou pensado em problemas filosóficos por um único instante, bocejaram aplicadamente por 4 anos num cursinho universitário, o interlocutor parece sentir-se aliviado. Mas por dentro fico-me perguntando quando uma similar identificação funcional começará a ser exigida aos poetas, aos santos, aos heróis, os quais formam, com o filósofo ou aspirante a sábio, a quaternidade das formas superiores de existência, que nós outros, passadistas empedernidos, imaginávamos irredutíveis a qualquer carimbo de identidade profissional. Mas, a continuarem as coisas como estão, chegará o dia em que se ouvirá em reuniões de letrados uma conversa assim: "Ah, o senhor é santo. Que ótimo! Está no departamento ascético da USP ou no Ministério de Assuntos Transcendentais. Ah, é freelancer. Que pena. Mas estão abrindo concurso, sabe? Não espanta que, nessas condições, nossos ambientes letrados estejam carregados de um rancoroso preconceito contra o Ebro, de um populismo demagógico que não distingue entre letristas e poetas, jornalistas de ideias e filósofos, repórteres e historiadores, e que toma Gilberto Braga por Honoré de Balzac. Escrevendo no jornal O Globo, um festejado académico confessava, outro dia, jamais haver compreendido uma linha de Kant, Hegel e Nietzsche, que seu pai, um intelectual às antigas, no seu modo de ver, lhe dava para ler na adolescência. Ele reconhecia isto como quem admite um defeito menor, desses que, sem macular em nada uma grande personalidade, antes a adornam com algo de pitoresco. Que país é este, onde os poetas laureados abdicam dos deveres da inteligência com um sorriso nos lábios, sob os aplausos de seus leitores? É certamente mais fácil escandalizar-se com um João Alves ou um Ibsen Pinheiro, mas quem investiga os males nacionais mais fundo do que o noticiário do dia sabe que a corrupção da inteligência precede e fomenta a imoralidade político-administrativa. Mas quem, se não um intelectual, pode perceber e denunciar a incúria e a desonestidade de seus pares? E quem tem mais espírito de corpus neste país do que os donos da cultura? Ninguém pode romper o pacto sagrado da badalação mútua ou pelo menos da mudez cúmplice que dá direito a prémios, cargos, verbas e honrarias. O falecido José Guilherme Melchior, defendendo suas ideias políticas, das quais aliás discordo no todo e nos detalhes, com argumentos um tanto acima da média local, foi recebido com calúnias e perguntinhas insolentes sobre sua vida erótica. O maior dos nossos poetas, Bruno Tolentino, desmontando no jornal O Estado de S. Paulo com o rigor de uma demonstração científica à falsa maquinaria de uma tradução de Augusto e de Campos, não recebeu como resposta senão um insulto coletivo. Nesse quadro, um apelo ao estudo de Platão ou Aristóteles pode soar como um sermão de pastor evangélico numa boate de travestis. Não obstante, é meu dever proferi-lo, malgrado minha suspeita de que é talvez nas boates mais travestis crentes do que, neste país, intelectuais estudiosos. Aristóteles, em particular, parece um tanto indecente, nesse contexto. Não é ele o fundador do império da razão que nos oprime. Não é ele o temível ditador que impôs aos nossos cérebros sedentos de fantasia e prazer o regime austero dos silogismos. Não é ele o cúmplice daquele gordo asqueroso aquinatense que codificou as penas do inferno com que a Igreja atormenta os meninos que se masturbam. Não foi ele quem deu armas intelectuais à Inquisição para enviar às chamas o infeliz Giordano Bruno e humilhar o pobre Galileu. Não foi ele que a ciência renascentista desmascarou e baniu para sempre. Não, 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 não. Tudo isso é cultura de almanaque. Mas, confesso, jamais falei sobre Aristóteles a uma plateia universitária sem ter de desmentir, um por um e laboriosamente, esses e muitos outros preconceitos e chavões. Também nunca me entreguei a essa cansativa tarefa sem ter obtido o melhor dos prémios, o de, uma vez varada a barreira das obstinações vulgares, ver brilharem nos olhos de meus alunos e ouvintes as cintilações de uma inteligência maravilhada ante as riquezas sem fim do legado do Stagirita. É por isto que aguardo,
com esperançosa ansiedade, a hora de falar dele na Bahia, terra de meus antepassados, onde aliás sempre encontrei mais atenta compreensão, para ideias às vezes até mesmo desafiadoras e inquietantes, do que em qualquer outro lugar do país.